Olá, amigos. Que a paz de Jesus esteja com cada um de vocês. Sejam muito bem-vindos ao Grupo Espírita Francisco de Assis. É com muita alegria, muita satisfação que recebemos vocês mais uma vez para estudar a nossa querida doutrina espírita, essa doutrina de luz, de consolo, de esclarecimento, de paz e que nos renova as forças para a caminhada do dia a dia. Que bom que vocês puderam pausar momentaneamente as atividades do dia a dia, as atividades do corpo, pois é preciso também cuidar da alma, cuidar do espírito, é preciso cuidar do corpo e do espírito. Hoje nós vamos ter o prazer de receber a nossa companheira Beth Guimarães, aqui do Jefa, que nos falará sobre o tema A Letra Mata e o Espírito Vivifica. Mas antes de passarmos a palavra para Beth, vamos nos unir, pedindo que cada um nesse momento deixe do lado de fora suas preocupações, os afazeres, aquilo que ainda temos para resolver, ficou pendente do nosso dia, e possamos acalmar a nossa mente, o nosso coração e nos unir em pensamento, em espírito, elevando uma prece ao nosso Deus, Pai de infinita bondade, aquele que nos deu a vida e criou tudo que está ao nosso redor, nos conhece profundamente e sabe de cada uma de nossas necessidades. Pedimos a Jesus, o nosso mestre amigo, que esteja conosco e que tudo transcorra normalmente, tranquilamente, e que a espiritualidade amiga, que nunca nos desampara, intua a nossa companheira Beth, fazendo com que a cada coração chegue as palavras, chegue a mensagem que elas necessitam hoje. Que o Evangelho de Jesus e a doutrina espírita façam morada em nosso coração e que nós possamos, através dela, fazer a diferença onde quer que estejamos, as vivenciando em espírito e em verdade. Fica conosco, Senhor, hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Olá, amigos. Vamos começar a nossa atividade agradecendo por essa oportunidade de estarmos juntos e pela possibilidade de nós conversarmos esse tema do Evangelho que encontra tanta repercussão na nossa vida diária. Nós encontramos no livro Nos Passos da Vida Terrestre um capítulo em que o Espírito Camilo, pela psicografia de José Raul Teixeira, nos fala a respeito das contradições humanas. E ele diz que muitos sistemas filosóficos comentam a respeito disso, em razão de nós, na nossa imperfeição, ainda não sermos capazes de agirmos sempre de acordo com aquilo que nós dizemos ou que nós dizemos acreditar. É mais ou menos a expressão do faça o que eu faço, mas não faça o que eu digo. É mais ou menos como alguém que, embora admita seguir um preceito, uma regra de valores, um código de ética, embora a pessoa diga seguir isso, na prática nós vemos vários senões. Isso nós podemos buscar compreender lembrando de que nós não somos pessoas perfeitas, nós somos ainda muito imperfeitos, temos os nossos senões, as nossas dificuldades, e não é o fato de nós não estarmos sempre afinados com aquilo que nós acreditamos, porque já teríamos galgado uma condição muito melhor, que isso não nos sirva para a vida. A própria doutrina espírita nos diz que nós seremos considerados, ou Kardec afirma que nós somos considerados espíritas quando trabalhamos para vencer as nossas dificuldades, quando fazemos esforços,
para vencer as nossas inclinações mais, aquilo que nós temos como tendências, aquilo que nós já nos habituamos a fazer. Tenha sido um hábito estabelecido, construído numa outra existência ou nessa mesmo. Então, essas nossas contradições, elas são muito frequentes na nossa vida, porque todas as vezes que nós nos irritamos, todas as vezes que nós não agimos de conforme ao Evangelho, em verdade, nós estaríamos sendo contraditórios. E ele usa exemplos como o do profissional de saúde, que, embora pregue hábitos de exercícios, de bons modos no sentido da saúde, de respeito ao próprio corpo para os seus pacientes, não aplica isso no seu dia a dia, fazendo com que haja prejuízo da sua própria saúde. E nós vemos, então, com Paulo Freire, que existe uma forma de educação que é aquela que na maioria das vezes nós, principalmente os da minha geração e anteriores, foram submetidos, que é a chamada educação bancária. Ele usa essa expressão para falar de uma educação, de uma forma de ensinar, em que a gente deposita alguma coisa sobre o outro e o outro simplesmente recebe aquilo, como se fosse uma pílula, como se fosse, no caso da expressão, a educação bancária, alguma coisa, algum valor que você deposita naquela conta e a outra conta, então, recebe de forma integral. Essa educação bancária, ela ha sido já criticada e, naturalmente, nós sabemos que há muitas escolas, muitas pessoas trabalhando para que não seja assim. E nós, então, enquanto espíritas, tendo a ideia de que o espiritismo é uma fé raciocinada, é algo que nos pede reflexão, também não deveremos agir com essa postura de estarmos dentro de um processo de educação bancária. Porque cada vez que nós temos um evento como esse, na simplicidade da fala de alguém, que só está falando porque preparou isso, dentro das suas limitações, com algum prazo, com algum tempo, num momento anterior, essa troca, né, na verdade, deve ser uma troca. Nós não deveremos aceitar as ideias que são postas, nós não deveremos acolher na nossa intimidade sem discutirmos, no bom sentido, não é? Sem criticarmos, tudo isso no bom sentido, porque nós fomos habituados a ter essas palavras na forma pejorativa. Então, quando se diz que alguém é crítico, a gente considera como alguma coisa ruim, e não é bem assim. Não é? Criticar é a gente avaliar alguma coisa que a gente conhece. Por isso é que, para criticar, é preciso uma condição básica, que é a de conhecer. Não posso criticar alguma coisa que não conheço. Mas, então, todas as vezes que nós assistimos uma palestra, é preciso que nós tenhamos a liberdade, que nós nos demos a possibilidade, nos permitamos essa nossa capacidade de raciocinar, seja quem for que estiver falando. Porque nós não deveremos simplesmente receber isso como um depósito. E nós fazemos isso porque o raciocínio é da condição humana, embora muitas vezes nós deixemos isso quietinho por comodismo, por insegurança. Nós imaginamos que aquela pessoa que está falando já tem algum estudo prévio, então nós precisamos acolher aquela ideia sem questionamento, e não pode ser assim. Porque por mais que nós não tenhamos estudado um tema, nós temos na nossa intimidade as nossas experiências de vida. Nós temos a experiência de alguma coisa que nós lemos, a experiência daquilo que nós passamos, a experiência do que nós vimos no nosso convívio, da vida das pessoas ao nosso redor, dos fatos que nós presenciamos. Então, é uma lista de experiências, de saberes que nós temos dentro de nós que são importantes. Todos os saberes são importantes. Nós vemos hoje que a inteligência já está sendo avaliada de outra forma e que é preciso que nós não valorizemos só aquela inteligência lógico-matemática tão priorizada na escola. Por isso, ao nós contatarmos alguma nós precisamos pôr em movimento os nossos próprios saberes. Por quê?
nós só aprenderemos alguma coisa quando aquilo fizer sentido para nós, né? Aprender é trazer material novo, trazer ideias novas para dentro da gente. Mas essas ideias só são aprendidas quando elas nos chegam contatando alguma coisa. Se a gente não tiver a base para compreender alguma coisa, aquilo se perde, a ideia se perde. Então, nós podemos, por exemplo, assistir uma palestra que alguma pessoa ao nosso lado achou excelente e nós não entendemos uma lista de questões que foram ali colocadas, porque não fizeram sentido para nós, porque não temos os links, né? Não temos os plugs para juntar aquelas ideias. Isso é um preceito pedagógico, né? Para a gente ensinar alguma coisa a alguém, é preciso que a gente parta de algo que é conhecido pelo outro. Não adianta eu querer ensinar alguma coisa que o outro não tem, para a qual o outro tenha uma distância. Ele não vai conseguir compreender. Então, essa educação bancária, mais do que para a escola propriamente, é um conceito que nos dá um alerta para que nós saibamos, sim, valorizar como a gente se sente, como o conceito repercute dentro da gente. Por isso, nós sacamos essa expressão de Paulo Freire para nós conversarmos brevemente aqui sobre essa fala de Paulo, quando ele se referiu à letra que matava e ao espírito que vivificava. Aí nós já vemos uma oposição, se nós formos ao dicionário, a ideia de letra traz a expressão do rigor, o rigor da letra, a expressão ao pé da letra, fala dessa ideia de que a letra é fechada, a letra é a palavra que está escrita, o ensinamento que não tem discussão. E, ao passo que o espírito vivifica, esse vivificar tem a ver com vigor, tem a ver com dar vida, pôr em movimento. Então, se a letra mata, o espírito vivifica. A despeito das interpretações que nós podemos encontrar nas redes sociais, parte dos nossos irmãos de crenças evangélicas, nós preferimos admitir que Paulo estivesse se colocando favorável à questão da exemplificação. Por quê? Porque ele mesmo diz nessa segunda carta aos Coríntios que eles, os cristãos, eles se incluindo no grupo daqueles irmãos, eram agora as cartas vivas do Cristo. Então, eu entendo que as cartas vivas seriam essa letra, esses ensinamentos postos em movimento. A pessoa, enquanto discípulo de Jesus, era a carta viva porque ela tomava o ensinamento e punha nas próprias atitudes. Ela encontrava os ensinos, os preceitos, as notícias, não é? A boa nova, e punha isso naquilo que ela mesma iria fazer. Então, por isso nós dizemos tanto, Jesus ensinava pelo exemplo, ele mesmo nada escreveu. E as coisas que nós temos registradas, escritas a respeito de Jesus e suas falas, pedirão de nós sempre esse olhar da compreensão, do entendimento, principalmente fazendo um movimento de contextualizar. Esse movimento de contextualizar é um movimento de buscar compreender em que situação aquilo foi dito, em que momento aquela fala aparece, em que mundo essa fala existiu, qual era a situação em que se estava, a situação social, a situação política, a situação histórica. Porque nós vemos que, por exemplo, as expressões que Jesus usava, nós já estudamos isso muitas vezes, elas têm a ver com a prática, com a vivência daquele povo.
porque ele era um excelente pedagogo. Então, lançava a mão, como nós dissemos antes, de elementos conhecidos. Não havia como Jesus ensinar ao povo com elementos que não fossem do seu conhecimento. Ele se referia a uma gente simples, a uma gente de atividades de extrativismo, né, da natureza, de pescadores, e ao mesmo tempo de pastores, de cuidadores de animais, e um povo subjugado por um outro que o dominava. Então, ali havia toda uma expressão cultural da qual Jesus se utilizava para explicar. Da mesma forma, quando nós vamos ao Livro dos Espíritos, nós vamos encontrar Allan Kardec utilizando palavras, termos, que têm a ver com a fala daquela sua época, do século XIX. Nós não podemos exigir que Kardec utilizasse expressões que já foi bastante comentado, mas nós não podemos, por exemplo, exigir que Kardec se utilizasse de expressões que hoje é que a antropologia admite como corretas. Ou nós não vamos dizer que quando Kardec ou Delane se referiam aos povos primitivos, às raças primitivas, eles estavam sendo preconceituosos ou racistas ou antropologicamente incorretos, porque eram os termos da ciência da época. E como cientistas daquela época, como estudiosos daquela época, eles se apropriavam das palavras daquela época, das expressões que eram usuais mesmo dentro do meio científico. Então, não há como nós fazermos essa exigência, ao mesmo tempo que nós não poderemos lançar fora os escritos por conta disso, porque nos cabe, na condição de seres inteligentes, de seres estudiosos, de quem compreende esse lugar de fala daquela pessoa, no sentido do contexto, não sei se bem aí o lugar de fala é a expressão que deveria ter usado, mas contextualizando nós vamos compreender, mas não precisamos pôr fora todos os ensinamentos. Eu vejo, por exemplo, com particular delicadeza, assim, com particular cuidado. Há pouco tempo eu assisti um pequeno vídeo na internet falando sobre Gandhi e referindo 5 erros graves de Gandhi, dizendo que ele foi racista quando vivia na África do Sul, dizendo que ele deixou deixou a desejar em várias questões que eram expressões dele naquela sociedade à época. Não estamos entrando no mérito se era correto ou não. Mas, na minha forma de pensar, e aí me perdoem, mas há momentos na nossa fala em que nós não conseguimos não expressar o próprio pensamento, quando nós deveríamos falar basicamente da doutrina espírita, mas eu penso que essa ideia pode nos ajudar a sermos mais compreensivos com os escritos. Então, o sentido é que, penso, não é porque alguém teve uma atitude indevida naquele sentido, agora destrinchado por alguém, que nós vamos pôr fora toda a obra dessa criatura, porque foi uma pessoa com uma contribuição muito expressiva para o mundo, muito expressiva para o seu povo, muito expressiva na sua época. Então, eu penso que nós precisamos aliar as duas questões, a compreensão de que somos imperfeitos, a compreensão de que não podemos exigir de ninguém uma perfeição que não cabe no nosso mundo, mas aproveitarmos as contribuições de todos nós, assim como nós que viemos falar aqui durante 40 minutos, 30 minutos, e todos os companheiros que fazem isso, não poderíamos fazê-lo, já que em nenhum desses temas que nós abordamos, nós estamos catedráticos, nós ainda erramos nessas questões, nós ainda falhamos nessas questões, mas estamos apenas dando uma contribuição simples, singela, para que os companheiros que têm esse hábito, esse costume, essa prática de ouvir, porque é dito também que com o ouvir nós aprendemos com um pouco mais de facilidade, e a gente possa também ter um pouco de contato com alguém
em vez de estar só indo aos livros, o que sem dúvida é importantíssimo. Mas o que queremos dizer é que nós não podemos abrir mão das colaborações dos nossos companheiros todos, inclusive de outras crenças, em razão das suas imperfeições. Então, Paulo, quando afirmava que a letra mata e o espírito vivifica, estava nos convidando a esse exercício dos conceitos, a aplicarmos os conceitos, e a percebermos por trás do conceito o que é que nós poderemos compreender. Então, eu ousaria dizer que Paulo estava falando, sim, em percebermos na letra o que é que há para compreendermos, e somente compreendendo nós poderemos colocar em prática. A letra mata, porque se nós ficarmos com um conceito fechado, gravado, decorado, se nós fizermos essa educação bancária, se nós apenas repetirmos, o verdadeiro espírito é aquele que trabalha para domar as suas inclinações mais. Excelente, estamos com o conceito decorado, mas não fazemos esse movimento, ou seja, não penetramos no entendimento dessa máxima, não percebemos o espírito, o sentido disso, para aplicar na nossa vida, para dar vigor às nossas vidas, para fazer aquilo que Jesus disse, e ele nos veio nos trazer vida, e vida em abundância. Jesus nos trouxe vida com os seus ensinamentos, sobre os quais nós precisaremos nos debruçar, sim, estudar, sim, perceber as nuances, sim, mas para aplicá-los em nossa vida. Não haverá valor de nós ficarmos citando o número da questão do Livro dos Espíritos, os versículos todos, sabermos o nome e sobrenome dos escritores, quantos livros publicou, e a ordem dos livros publicados, da codificação. Não haverá valor de nós fazermos isso, se nós não modificarmos a nossa vida. E o Espírito Camilo, nesse mesmo capítulo, nos diz uma coisa que, para mim, é muito marcante. Ele fala, tudo começa com a realização de ordem pessoal. Tudo vai começar com esse apoderar-se, com esse trazer para dentro de si, desse espírito que está vivificando, ou que pode vivificar, ou que dará vigor a nós mesmos, quando nós o pusermos em prática. Então, meus amigos, existe uma outra questão aí com relação à letra que eu gostaria de trazer, que é o fato de que, estando num mundo imperfeito, com suas limitações, é natural que a nossa linguagem também seja imperfeita. A nossa forma de nos expressarmos é imperfeita. Ela não alcança objetivos excelentes. Muitas vezes nós tentamos explicar alguma coisa e não conseguimos. A gente vem para fazer uma fala cheio daquele entendimento e não consegue explicar exatamente o que pretende. E numa pesquisa simples, usando a ferramenta do Adobe Acrobat, a gente pode encontrar no Livro dos Espíritos várias referências nas notas de Kardec e nas respostas dos espíritos a respeito da linguagem. Por quê? As nossas ideias são traduzidas na nossa linguagem, na nossa fala, por meio de palavras. E isso, de minha parte, é um estudo muito interessante, essa questão da linguística, a questão de nós trazermos para o concreto, porque a palavra é alguma coisa concreta, algo que não é concreto, que não é palpável, que é a ideia. Nós vamos encontrar no Livro dos Espíritos, então, várias referências sobre, já na questão número 3, quando Kardec pergunta se Deus é o infinito, os espíritos respondem, pobreza da linguagem humana. Como nós não temos a palavra para explicar, ou as palavras que alcancem a dimensão do que é Deus,
nós vamos, então, buscando aqueles adjetivos, vamos explicar Deus através dos atributos, vamos trazendo características dele, ou do que é, ou do que não é, para que a gente consiga explicar, ou tentar explicar. E os Espíritos, então, colocam essa fala, que é emblemática para essa nossa conversa de hoje, que é a pobreza da linguagem humana. Porque essa letra que mata também é uma letra insuficiente. Essa letra que mata é a expressão de uma ideia que está registrada, está escrita, a qual nós não nos deveremos apegar de forma literal. E isso também está dito no Livro dos Espíritos. Eu vou pedir licença a vocês para recorrer ao livro, porque nós temos várias situações em que essa ideia aparece. Por exemplo, na questão 54, na resposta, eu não vou ler a pergunta, a resposta ficaria muito longo e nem não vamos colocar aqui em que tema isso é tratado, porque a nossa ideia aqui é lembrar essa referência dos espíritos à nossa linguagem, fazendo com que nós relativizemos essas questões. Eles dizem: estais sempre inclinados a tomar as palavras na sua significação literal. Nós fizemos isso com o termo demônio, por exemplo. A humanidade fez isso com o termo demônio, quando nós sabemos que em grego a ideia é outra. O demônio era o gênio, e aí tomou-se essa palavra para criar uma outra expressão, uma personificação do mal, fazendo uma abordagem bastante literal. Então, alguém usa uma expressão para um caso específico e nós, na nossa limitação, na nossa tendência a generalizarmos, tomamos aquela ideia com a sua expressão literal e aplicamos para tudo o que diga respeito à situação. Ou tomamos o caso de alguém e usamos aquilo para explicar tudo que se nos vem à mente. Nós temos essa tendência. A gente, quando vai preparar um material, pensa em inúmeras coisas. Mas na hora de falar, a gente acaba citando... Bom, eu faço isso. Percebo essa limitação em mim. Acabo indo naquelas ideias que são importantes para mim, né? Porque nós acabamos pondo o pensamento muito no mesmo lugar. Mas aqui a ideia é de que nós, então, fazemos isso de pôr o pensamento no mesmo lugar, pomos o pensamento na acepção literal, no conceito literal, na forma fechadinha daquela palavra. Ele também fala isso na nota da questão... Só um minutinho que eu vou encontrar. Se não encontrar, a gente passa adiante. Na nota não. Na verdade, a questão 59 é uma grande nota de Kardec, né? Considerações e concordâncias bíblicas acerca da... Considerações e concordâncias bíblicas concernentes à criação. Eu disse que não ia citar o tema e estou aqui citando. Mas é porque, nessa hora aqui, Kardec vai dizer que há o erro, né? Existe um erro de tomar ao pé da letra expressões que são frequentemente de caráter figurado. Ele está se referindo às expressões bíblicas, fazendo advertência com relação ao fato de que a Bíblia usa na explicação da criação inúmeras figuras que devem ser compreendidas como tal, e não como ao pé da letra. Então, isso é uma das expressões, um dos exemplos daquela situação de nós tomarmos a língua, a letra, a palavra, as expressões, o texto, ao pé da letra, em vez de buscarmos o seu sentido, o espírito que vivifica, o espírito que traz vida, que traz vigor, que traz movimento, que nos esclarece. Daí o espiritismo ser a fé raciocinada. Nós encontramos ainda, na nota da questão 131, Kardec tratando o fato de que, nas palavras de Jesus, sempre que alguma coisa parecer chocar a razão, é porque nós não as compreendemos ou as interpretamos mal. Então, esse é um outro senão do uso da língua. Nós temos que considerar também, muitas vezes, a questão da tradução,
que é insuficiente, que tem estudos dentro da área de letras fundamentais a respeito disso, né? Eu me lembro de ter visto algo sobre a melancolia da tradução pelo Walter Benjamin, falando da questão de que na tradução a gente perde esse sentido. E por que a gente perde esse sentido? Então aí a gente entraria num outro aspecto da questão da letra, né? Nós temos na condição de usuários da língua, ou enquanto seres humanos, nós estamos todo o tempo modificando a nossa expressão, modificando a língua, modificando o idioma, porque nós estamos num mundo nominado. As coisas têm nomes, mas esses nomes só existem quando aquilo faz sentido. É por isso que nós temos, em determinados idiomas, palavras que não existem em outros. A grande expressão dessa fala é a palavra saudade, que nós falamos tanto que há em português, porque como falantes da língua portuguesa, nós gostamos de enaltecer a nossa língua dizendo português tem essa palavra que nenhuma outra tem. E realmente, nós não encontramos, eu nunca vi uma referência de que haja. Mas há uma questão aí muito interessante que nós vemos atualmente, por quê? Por causa da nossa grande hoje possibilidade de nos comunicarmos, nós já temos mais acesso às culturas alheias. E com isso, nós estamos percebendo mais os outros povos, as outras culturas. E há palavras também em outros idiomas que nós não conseguimos uma palavra para fazer a expressão, a tradução literal, diríamos. Por exemplo, sawabona é uma palavra de um idioma africano que reflete alguma coisa que até tem a ver com o que nós estávamos falando. Porque sawabona é uma situação em que, quando alguém é pego em delito, a tribo faz um grande círculo, a pessoa fica ali e durante dias ela ouve referências positivas a seu respeito. Ao invés da pessoa ser punida, ser castigada, ela vai ouvir coisas positivas a seu respeito para que ela se alevante. Isso é bem diferente daquilo que nós, como cristãos, temos feito. Porque nós notamos uma dificuldade em alguém e nós aí apontamos aquele erro e menosprezamos toda a obra, tudo o mais que alguém possa ter feito, numa atitude que não é nada fraternal. Então, os chamados povos primitivos, os ditos povos primitivos, aqueles povos lá da África, essa tribo em particular nos está dando uma enorme lição. Uma enorme lição. E esse sawabona não tem tradução para o português. Nós não temos uma palavra. Uma outra palavra de origem africana que nos dá uma grande lição é Ubuntu, que foi apropriada por uma rede, um aplicativo, não sei, realmente não conheço, mas o Ubuntu quer dizer eu sou porque nós somos. Não, também não temos uma palavra que expresse isso. Então, simplesmente a letra, a palavra, não nos diz nada se nós não entrarmos no espírito, não pesquisarmos a ideia. O famoso namastê que nós usamos tanto, e agora já fazemos até brincadeiras com ele, dizendo crianças T, né? O namastê é o divino que há em mim, do sânscrito, né? Que, na verdade, o namastê já é parece que é uma contração, acho que o correto é namakshara, já é uma contração da palavra, eu não sei se no próprio sânscrito ou se no uso em outras línguas, mas esse namastê tem um sentido de o divino que há em mim saúda o divino que há em você. Nós não temos uma palavra que faça essa referência em português. Então, a gente usa o namastê. Daí, meus amigos, nós vemos no Livro dos Espíritos, então, com relação a isso, Kardec
fazer uma nota dizendo, perdão, não é uma nota, é na resposta, não é nota, a questão 257, na verdade, é um ensaio teórico, e lá pelas tantas, né, lá pela metade do ensaio, ele diz assim, que os próprios espíritos nada nos podem informar sobre isso, ele está se referindo ao perispírito, por inadequada a nossa linguagem a exprimir ideias que não possuímos, precisamente como é, por falta de termos próprios, a dos selvagens para traduzir, perdão, eu vou reler. Os próprios espíritos nada nos podem informar sobre isso, por inadequada a nossa linguagem a exprimir ideias que não possuímos precisamente como o é, por falta de termos próprios. E ele refere aqui que, assim, dessa mesma forma, a linguagem dos selvagens não teria palavras para traduzir as nossas ideias, as nossas artes, as nossas ciências, a nossa cultura. Mas nós vemos hoje que eles têm ideias para traduzir as suas posturas, as suas atitudes, o seu posicionamento ético, como nós citamos, o Sawabona e o Ubuntu. Então, há esse conceito, né, para não falar novamente essa ideia, de que a língua é dinâmica, e nós encontramos um livro que se chama perdão. O livro é do Carlos Alexandre Gonçalves, e se chama Atuais Tendências em Formação de Palavras. E ele diz alguma coisa assim, por que nós criamos palavras novas, né? É um item que ele vai trabalhar logo no começo do livro. E a primeira resposta que ele coloca no por que criamos palavras novas é para nomear novas experiências. Então, nós criamos palavras novas também para nomear novas experiências. Com relação a isso que Kardec fala, aqueles povos, hoje ditos primitivos, os povos originários dos lugares, né, eles não têm palavras para explicar o que a chamada civilização já tem. E a chamada civilização, os chamados povos desenvolvidos também não têm palavras nos seus idiomas para explicar aquelas atitudes, aquelas práticas culturais daqueles povos. E, dessa forma, nós encontramos no começo do Livro dos Espíritos, lá na introdução, Kardec já começa dizendo que para ideias novas era preciso palavras novas, o que combina perfeitamente com essa fala do Carlos Alexandre Gonçalves nesse livro, porque nós vamos vivendo e vamos tendo novas experiências. O espiritismo, sendo filosofia, sendo ciência, sendo religião, é uma nova experiência. É algo que se instala no mundo, que se coloca no mundo. Então, para isso, é preciso uma ideia nova. Assim, nós vamos vendo que, atualmente, na nossa sociedade, nós temos uma palavra, por exemplo, que é bullying, ou nós temos as palavras, a palavra misoginia, nós temos a palavra transfobia, homofobia, para designar alguma coisa que, até algum tempo, não merecia atenção, não se dava atenção. Então, são experiências no sentido, aquilo que nós estamos vivendo, aquilo que nós queremos contatar, precisa de nome, as coisas precisam ter nomes para nós podermos trabalhar com elas. Então, quando nós falamos em etarismo, nós estamos dizendo hoje daquilo que nós, no passado, chamávamos de choque de gerações, e hoje há uma palavra para explicar isso, para designar isso. E isso não é o fim. Daqui a pouco nós vamos encontrar mais palavras para explicar, para designar aquilo onde nós já conseguimos pôr o nosso pensamento, e isso é muito válido, é sinal de que nós estamos nos movimentando. Então, a lei de progresso também alcança a linguagem. Aquela pobreza da linguagem humana, referida lá na questão número 3 do Livro dos Espíritos, nós podemos dizer que hoje está um pouquinho menor,
Se nós formos falar, por exemplo, da inteligência suprema, que é Deus, nós já teremos um pouco mais de palavras para usar para explicar essa inteligência, porque o progresso feito na humanidade já está expresso também na linguagem. Então, essa linguagem vai acompanhando o progresso. A linguagem vai acompanhando o progresso. Nós vamos encontrar cada vez palavras mais adequadas para expressar aquilo que nós queremos expressar. E dessa forma, nós vamos entrar numa outra seara, que é um outro detalhe, dentro dessa questão da pobreza da linguagem humana, no que diz respeito a nós queremos explicar aquilo que não é desse mundo. Por isso, Kardec lançou mão de palavras específicas para falar disso ou daquilo. Não foi à toa, ele usou o termo fluido, que é um termo da física, mas que no Espiritismo não tem a ver com o que a física explica a respeito de fluido. Ele fez questão de explicar, conceituar alma em 3 acepções diferentes, como ele faz lá na introdução, e chamar de alma o espírito encarnado, e chamar de espírito a alma quando está fora do corpo, embora a gente não vá, então, ficar preso a isso e fazer com que a letra mate e o espírito não vivifique, se a gente se prender nessa questão e querer que a pessoa diga, não, isso é alma, não, isso é espírito. E nós sabemos que a alma e espírito é a mesma coisa. Apenas Kardec colocou isso de uma forma didática para que as coisas ficassem bem claras, porque a palavra alma já tinha muitas acepções à sua época. Mas na hora, então, de nós falarmos daquilo que não é do mundo material, a gente muitas vezes se vê, aí vou usar uma expressão aqui bem antiga, em papos de aranha, para explicar aquilo, para explicar. Eu costumo dizer isso todas as vezes que nós sonhamos e queremos contar para alguém o sonho, e aí a gente não consegue explicar como é que a gente estava dirigindo um carro e tinha um volante no meio, como é que a gente voava sem ter um aparelho, porque nós estamos muitas vezes recordando uma experiência espiritual e não estamos encontrando palavras para explicar porque no nosso mundo nominado material, encontramos os nomes para as coisas desse mundo. E aí, para não nos alongarmos muito, mas eu gostaria muito de fazer essa referência, o livro Vida Depois da Vida, do Dr. Raymond Moody Jr., traz alguma coisa a respeito disso muito interessante, quando ele, já na introdução, faz um item chamado inefabilidade. Aquela palavra famosa que nós encontramos nos livros espíritas, inefável, alguma coisa que é indizível, alguma coisa para o que nós não encontramos palavra. Ainda hoje uma amiga muito querida, me mandou uma foto de umas flores e me disse, para você ficar bem antes da sua tarefa. E eu disse, essa é a expressão do inefável, um ramo de orquídeas maravilhoso, e o que você diz diante disso? A gente fica sem ter muito o que falar. Por isso que quando a gente vai falar lá de Deus, a gente fala às vezes umas coisas que nem tem a ver, né? A gente fala a mão de Deus, o braço de Deus, o colo de Deus. A Joana de Ângeles até usa o hálito divino, e são expressões um pouco humanizadas, mas é a nossa falta de palavra, né? A questão do hálito, no sentido de ser o extravasamento, né? Eu penso assim, aquilo que se expande, e aí a gente dá esse nome hálito, que fica parecendo alguma coisa que é um pouco humana, mas é a nossa falta de palavras. Então, lá nesse item, inefabilidade, o Dr. Raymond Moody Jr. fala a respeito de uma pessoa, porque esse livro trata das experiências de quase morte, essas que estão na série, na Netflix, que estão sendo muito bem aceitas pelas pessoas, né? Que trata dos casos de morte clínica, em que as pessoas ou entraram em coma ou foram dadas como mortas clinicamente e retornaram à vida com lembranças, né? Nesse caso aí, o cérebro, de alguma sorte, permitiu, a pessoa trouxe elementos da sua experiência espiritual. Mas aí, como diz Kardec lá no capítulo dos sonhos, no livro dos Espíritos, todas as nossas experiências fora do corpo, no momento dos sonhos, ou nesse caso, a gente pode falar disso sim,
juntar com isso. Nesse caso das experiências de quase morte, as EQM, a pessoa vai lembrar, mas com elementos que são elementos da sua condição de percepção, porque existe um cérebro, né? E esse cérebro, Kardec usa o termo tamiz, uma peneira, né? Filtra. A gente volta para o corpo e lembra aquilo que faça sentido, né? Porque na nossa vida física nós estamos convivendo no pensamento com aquilo que faz sentido, com aquilo que nós conhecemos. Por isso, aquela ideia da aprendizagem que precisa partir de algo que nós conhecemos. Então, essa pessoa, nos seus relatos, diz que não vai conseguir explicar. Por isso o termo inefabilidade. O homem diz, não vou conseguir explicar porque as coisas que eu vi não eram tridimensionais. E todas as palavras que eu encontro são tridimensionais. Então, túnel, tubo, caminho, estrada, não explica aquilo que ele viu. Luz não explica aquilo que ele viu. Então, ele coloca dessa forma. Daí nós vamos nos remeter à resposta, ao comentário dos espíritos com relação à pobreza da linguagem humana. Daí, a gente vê a lucidez de Allan Kardec em dizer que para ideias novas havia necessidade de palavras novas. Eu arriscaria uma coisa meio ousada, assim, mas o que me veio na mente pensando a respeito disso foi aquela ideia do não se pode colocar vinho novo em odre velho. Jesus estava se referindo aos discípulos quando ele foi questionado por que eles não jejuavam, por que eles não cumpriam aquelas regras, né, farisaicas, porque não era possível que alguém com ideias apegadas à letra, apegadas à regra anterior, dentro do rigor daquela lei mosaica, aceitassem as ideias novas que ele trazia, a boa nova que ele trazia. Mas eu arriscaria dizer que também a palavra, aqui muito discretamente falando, poderia ser esse odre, né? Já que ela é o veículo da ideia no mundo físico. A palavra é algo concreto que no nosso mundo vai carregar a ideia. Quando a gente fala espírito, a gente pode até não conseguir explicar, mas sabe o que está falando. E daí eu gostaria de concluir com a fala dessa minha amiga muito querida também, quando me lembrou que quando Santo Agostinho foi questionado a respeito de Deus, ele disse, se não me perguntam, eu sei, mas se me perguntam, eu já não sei. Fazendo a minha amiga me lembrar que ele estava aí dentro de um impasse com relação ao uso da palavra. Como ele ia explicar Deus? Então, quando alguém pergunta, ele já não sabe. Daí, meus amigos, para nós concluirmos essa nossa fala, eu gostaria de relembrar que quanto mais nós formos ao espírito, quanto mais nós formos ao sentido da letra, quanto mais nós atentarmos ao vigor e não ao rigor, nós seremos mais felizes. Porque nós faremos melhor uso dos ensinamentos. A boa nova é só alegria, ela precisa ser pesquisada por nós dessa forma, com boa disposição. Não com querelas, não com rechaces a ninguém, não com contendas, não com ímpetos de vaidade, né? Nós, cada um de nós, estamos aqui como aprendizes e precisaremos movimentar os nossos talentos. Mas da mesma forma que nós não poderemos enterrar o nosso talento, nós também não deveremos lançar o nosso talento ao rosto de ninguém, à face de ninguém. As nossas habilidades são para ser úteis, são para ser movimentadas nessa expressão do Ubuntu, de que eu sou porque nós somos. Então, o que eu vivo, o que eu experimento, seja para o meu engrandecimento, como diz o Espírito Camilo, porque tudo começa com a questão pessoal, mas seja para que isso, como um talento, eu ponha na vida coletiva e movimente.
e que nós saibamos contextualizar. Saibamos olhar o Evangelho e não nos aborrecer, porque Kardec e os espíritos com experiências diferentes das nossas, ou talvez iguais às nossas do passado, se utilizam de palavras como castigo, como punição, porque a pobreza da linguagem humana explica isso. Eles não poderiam, no século XIX, falar em penas alternativas, porque isso só surgiu no mundo muito depois. Então, que nós saibamos fazer essa concessão, fazer essa adaptação, esse ajuste para os nossos tempos, porque esse é o nosso papel de quem estuda, contextualizando, de quem estuda, não aceitando aquilo como está formatado, mas aceitando para o nosso bem-estar, conversando com a nossa intimidade e fazendo dessas lições o conforto que nós precisamos, o incentivo que nós precisamos para que nós tenhamos de verdade essa vida abundante que Jesus nos veio trazer. Muita paz, nós vamos orar. Nosso Senhor e Mestre Jesus, agradecemos, Senhor, por tudo quanto temos vivido e pelos recursos que compõem a nossa vida no corpo e que nos ajudam para que ainda no corpo, Senhor, possamos viver de forma coerente com a nossa condição de seres imortais, abrindo mão dos pesos inúteis, Senhor, conduzindo o fardo leve das suas lições e fazendo com que isso, em nos harmonizando, nos prepare melhor para sermos mais generosos, compartilhando as nossas habilidades, compartilhando esses recursos que compõem a nossa vida. Que a sua paz, Jesus, envolva todos nós e, sobretudo, abençoe os que se veem atormentados, em desespero, os que se encontram atordoados, sentindo-se sozinhos. Envolve, Senhor, nas tuas bênçãos de paz, os que pensam em suicídio, os que se sentem inúteis, porque todos somos amados, queridos, e nos podemos aconchegar na sua misericórdia, Senhor. Que saibamos usar cada lição para expandir a leveza, a alegria, o bom ânimo, a brandura, onde estivermos, Senhor. Abençoa, Jesus, a cada um de nós, a todos que tombaram diante do descaso, a todos que voltaram ao mundo espiritual, à doença desses tempos, aos que ficaram. E guarda, Senhor, os incautos, os de consciência adormecida, porque também eles precisam de paz. Muito obrigada, Senhor Jesus. Que assim seja.